Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, ao público de casa. Nós vamos dar início ao nosso debate. Hoje nós vamos falar sobre a saúde da população negra, né, em debate. Esse... Tá, assim. Vocês estão me ouvindo? Vocês... É, a gente está fazendo, né, essa roda de conversa. Hoje nós faremos uma, no dia 27 teremos outra. Isso é uma iniciativa do Grupo da Educação Permanente do Hemorrio, em conscientização ao mês, né, da saúde da população negra. Então, hoje aqui nós teremos 3 convidados. Eu vou apresentá-los. Nós vamos ter aqui Ivanir dos Santos, professor doutor Babalaô, idealizador da série Resistência Negra, Globoplay, autor do livro Marchar Não é Caminhar, Interfaces Políticas e Sociais das Religiões de Matriz Africana no Rio de Janeiro. Ele é pós-doutorado em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Teremos também a Cecília Santos da Silva, psicóloga, especialista em psiquiatria social, mestre em ciências, ambos pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, atuação profissional no SUS e SUAS, psicóloga e supervisora clínica. E também teremos o Hernani Costa Mendes, ele é doutor, especialização em direitos humanos, relações étnicos, raciais e saúde pela ENSP Fiocruz. Né? Na verdade, ele é coordenador do curso de especialização. Então, para dar início ao nosso debate, hoje eu vou convidar o Hernani. Eles estão trocando figurinhas um pouquinho, gente, antes da apresentação. Bom, eu vou passar a palavra para o Hernani. Seja muito bem-vinda. Tá. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Beleza, a gente fica muito alegre em participar de um evento desse, com esse tema, no hospital de vocês. Eu estive aqui em agosto trabalhando a questão do letramento racial. Foi bem legal, né? A gente fez uma roda de conversa e bem bacana. E é muito bacana ver essa iniciativa para abordar esse tema, né? Por que que um hospital tem que abordar o tema de racismo, né? Por que que um hospital tem que abordar o tema de letramento racial, né? Por que que tem que se falar de racismo em saúde? Será que o Hemorrio tem algum episódio relacionado a isso? Será que os pacientes ou os trabalhadores estão sendo discriminados por uma questão de pele, de cor? Será? O que vocês acham? Não? Ô, o que que a gente está fazendo aqui, Vani? Tá aí a questão da principal doença que vocês tratam, né? Da anemia falciforme, que a maioria dos pacientes são negros. O negro tem um atravessamento todo social. As pessoas são... Porque elas são pretas. Sabiam? Já pensaram nisso? A grande maioria, né? Então, assim, o tema do evento é o seguinte, é a política, né, da saúde da população negra em debate. E a gente tem uma ferramenta muito importante relacionada à saúde da população negra, não sei se vocês conhecem, que é a saúde integral da população negra, que a gente precisava usar como um dispositivo, uma ferramenta de proteção contra o racismo em saúde. Existe racismo em saúde? O que vocês acham? Tem muita gente de fora por conta do racismo? Sim, é verdade que o racismo ele é um determinante social de saúde. Para além da renda, para além do trabalho, para além da moradia, o racismo ele entra determinando se a pessoa vai ter acesso à saúde ou não.
Tudo bem? Vide no meu caso. Eu sou do Instituto Nacional de Câncer também, trabalho em cuidados paliativos. Eu sou paliativista. Então, no Instituto, tem um que, que entra na fila da regulação, mas no tratamento, as pessoas negras, elas são de relação às pessoas brancas. Não é Hernan que está falando isso. Isso já está em artigo científico, ok? E a gente se sabe que eu vou mostrar aqui para vocês que uma mulher, tá, com câncer de mama, tá? Ela tem 3 vezes mais chance de morrer em relação à mulher branca, com o mesmo histopatológico. O, o que que favorece essa estimativa? Porque a mulher preta tem mais possibilidade, 3 vezes maior, de morrer do mesmo câncer de mama do que uma mulher branca. O que que atravessa esse tratamento? A gente tem que começar a pensar sobre isso, ok? Agora, essa política, vocês conheciam essa política? Conheci- Uma parte das pessoas conheciam. Mas será que essa política ela está efetivamente implementada no mundo da vida aqui no Brasil? Não, por quê? É uma dos municípios, nos seus planos, é, não implementaram a política. Acabou de um pleito eleitoral municipal. Vocês tomaram conhecimento se o vereador que vocês votaram tinha essa política na pauta? O vereador que votou política, alguém reparou isso? É um racismo? Tinha. É disso que a gente tem que começar. A política não está implementada na maioria dos planos municipais de saúde. Questão política, gente. Evidentemente que o racismo está atravessando isso aí. Eu vou mostrar dados para vocês. Então, sobre essa política, que é um manual racista, essa política. É que ela vai trazer, além da história, da nossa história, vai trazer a aplicação dessa política no mundo da vida. Ou seja, um manual antirracista para garantir a saúde das pessoas pretas, pessoas negras. Então, técnica que ameniza, isso é foto de internet, mas é uma foto muito conhecida para a gente, né? Na nossa realidade. E ó, várias coisas que ameniza esse sofrimento. Está escuro, mas que orientação é indicada nesse caso? Né? Do abandono, da falta de acesso. Que a gente tem um nó no SUS. O nó do SUS se chama acesso. Acesso. As pessoas não têm acesso. Vocês sabem por que existe o sistema de regulação de vagas? Para que existe o sistema de regulação de vagas? Porque não. É por isso que tem um sistema. E quem está ficando na fila? Para além da questão do acesso, tem outra coisa que é pior, é a acessibilidade. O que seria acessibilidade? O paciente conseguiu a matrícula no Hemorrio. Por que ele falta a consulta? A mão de Japeri queimados. O nome dinheiro de passagem.
Então, o grande nó do SUS que a gente precisa resolver a melhor política pública que a gente tem mas a gente tem um problema de acesso, que a gente tem a questão da regulação de vagas. Então, a revista The Lancet afirmou que o racismo é uma emergência de saúde em referência ao tráfico de escravos africanos, considerou momentos de uma crise de saúde que começou no século XV. O nosso problema de saúde e tantos outros começa aqui, ó, no início da modernidade, século XV, na invasão das Américas. Que fato histórico foi esse? Depois da invasão veio o quê? Escravização. Olha, esse é o nosso problema. Ignorar por gerações, apesar de protestos, movimentos e revoltas notáveis. O SUS também é o lado da guerra do movimento negro nesse país. A pessoa. Instituições praticam a discriminação, limitando o acesso à saúde, racismo institucional. Instituição são reflexos da sociedade. Ó, se a sociedade é racista, a instituição vai ser racista. Existe racismo institucional aqui no Hemorrio? Não sei. É a vulnerabilização, exclusão da população, fragilizando o seu cuidado. Ficar de fora, o seu cuidado vai ser acessibilidade. Dia certo para fazer a medicação. A doença avança. Ah, o que a gente fala para a mãe? Ah, a doença entrou em descontrole porque a senhora não veio na consulta. Ela tinha R$ 15, ela tinha que decidir naquele dia. Eu vou para o hospital, eu compro arroz e feijão para dar para minha criança. O que ela faz? Vai comprar arroz e feijão. Vocês já pensaram nisso? Qual o motivo de uma mãe não vir numa consulta? Já passaram isso pela cabeça de vocês? O problema é mais evidente no SUS porque a maioria dos brasileiros que depende exclusivamente dele do SUS são negros. 70% dos usuários do SUS são pessoas negras. 70%. Só tem o SUS. Vamos dar alguns exemplos. Em mulheres negras, o diagnóstico para neoplasia de mama e de colo de útero é feito mais tardiamente em relação às mulheres brancas. A chance de um paciente negro morrer por câncer de próstata é 2,5 vezes maior do que um branco. Isso não é Hernani que está falando. Saiu na RBC, Revista Brasileira de Cancerologia, do INCA. A população negra apresenta maior risco de contrair mieloma múltiplo. Vocês tratam o mieloma aqui? Com menor chance de sobrevida em 5 anos. Esse é um artigo nosso. Olha o estudo do INCA. Um estudo recente de 2024. Estudo do INCA mostram que pretas, colocaram pretas, não colocaram mulheres pretas. Eu entrei em contato com a revista perguntando por quê. Por que vocês colocaram pretas? Não colocaram mulheres pretas? Até hoje eu estou esperando a resposta da revista. Olha, isso é o anúncio da matéria. Estudos do INCA mostram que pretas são mais afetadas por tipo grave de câncer de mama e que a mortalidade entre elas cresce 3 vezes mais. Uma única coisa que justifica isso é a vulnerabilidade social. Então, mesmo diagnóstico,
as mulheres pretas e pardas são mais afetadas, morrem mais em relação às mulheres brancas. Tem alguma coisa por trás disso? Tem alguma coisa que possa sustentar isso? Ou é só implicância de gente preta? Porque a gente fica implicante, né, Ivane? E não é Hernani que está falando, não, hein? Primeiro ponto. O Estado brasileiro reconhece o racismo, as desigualdades étnico-raciais e o racismo institucional como determinantes sociais das condições de saúde para a população. Está lá na portaria, a portaria que publicou a, a Política Nacional Integral da Saúde da População Preta. Então, o Estado brasileiro reconhece que o Brasil é racista, reconhece que fica muita gente de fora. Agora, o que, que a gente tem que fazer para mudar esse cenário? O que, que a gente precisa fazer? Primeiro, reconhecer o racismo, que existe racismo no Brasil, e ter uma conduta antirracista. Não adianta só, eu tenho um amigo racista, eu namoro um homem preto. Não, isso não adianta. Tem que ter condutas antirracistas. Ok? Porque no Brasil, só acontece, só tem isso no Brasil. Nos Estados Unidos não tem, na África do Sul não tem, de um preto embranquecer. Você entra num casamento interracial, seu filho nasce e você jura de pé junto que ele não é preto. Que a gente tem de amigos assim. Ou então, quando você enriquece. No Brasil, preto com dinheiro, ele embranquece. Isso não existe nos Estados Unidos, isso não existe em África. Só isso é jabuticaba brasileira. Tá aí, ó, uma mulher preta sendo candidata à presidência dos Estados Unidos. Olha, já viram o que ela vem sofrendo? E talvez não leva, né, Vanessa? Tomara. Tá aí esse manual, é só baixar na internet, que é a Política Nacional da Saúde Integral da População Preta apresenta como objetivo principal a redução de iniquidades em saúde, desigualdade em saúde, apresentando como propósito a garantia da saúde integral da população negra, o combate ao racismo e o acesso à saúde. A população preta precisa de ter acesso e, consequentemente, acessibilidade. Olha isso, esse é o mapa do Brasil, e aqui a gente traz a implementação da política nos municípios brasileiros. Tá? Então, a política é de 2009. Em 2018, o Instituto de Estudos para Políticas Públicas fez esse levantamento. Tá? Esse é dado agora, bem recente, foi publicado em 2023. Olha isso. 52,5% dos municípios brasileiros não têm essa política no seu plano municipal de saúde. 52 dos municípios. 47,5% já tem alguma coisa iniciando relacionada a essa política, mas não tem efetividade na ponta. Você chega hoje no no Sistema Único de Saúde, na porta de entrada, na clínica da família, no posto de saúde, você pergunta por essa política, ninguém sabe. Ninguém ouviu falar. Ora, se você não conhece, se você não sabe, como é que você vai defender essa população? O triste não é você ter a doença, o triste é você ser discriminado já tendo a doença e não ter acesso e não ter oportunidade para o seu tratamento. É disso que a gente está falando. Então, racismo como determinante social de saúde, a gente já lembrou isso para vocês. E segundo a Jurema Werneck, que é uma médica, que é uma pessoa totalmente envolvida no movimento negro, no feminismo negro, e defende piamente, defende frontalmente a questão do racismo em saúde. Então, segundo ela, apesar da política, a população negra sofre com as disparidades e tratamento desigual que a sociedade e o SUS produzem, bem como
o profundo impacto que o racismo e as inequidades raciais exercem sobre a saúde, a prevalência de doenças e as taxas de mortalidade. A colega aqui, a professora Cecília, vai falar do impacto do racismo na saúde mental, que começa lá no século XV, com uma coisa chamada banzo. Foi uma das primeiras doenças que acometeu a saúde mental do africano e, consequentemente, do negro na diáspora, foi o branco. O crioulo, né, que nasceu aqui, foi o banzo, a saudade da sua terra, da sua cultura, dos seus atos, dos seus costumes. E disso, evidentemente, abriu, né, Cecília? Você vai falar muito mais sobre isso. Não sei se vocês sabem, a gente tem várias pessoas pretas com problemas mentais sérios, com taxas de suicídios altíssimas, né, Cecília? Essa é a parte da Cecília. Será por que essas pessoas pretas estão se suicidando? Pode ser, de repente, relacionado à sua autoimagem, né? Hoje que você vê as pessoas assumindo mais a sua identidade, usando o breque, usando outros tipos de estilos de cabelo, mas há pouco tempo atrás, a maioria não assumiam essa identidade, até porque não tinha espelhamento. Olho para o espelho, eu vejo um reflexo negativo, né? As nossas crianças olham para o espelho e vêem um reflexo negativo. Né? Quem eu posso me espelhar? Né? Quem é da minha geração, um pouco a geração anterior, né, não tinha a paquita preta, não é verdade? O que as meninas pretas faziam? Colocava a toalha molhada no cabelo, né, para tentar ter o cabelo longo e tantas outras coisas. O que eu tenho que fazer? Sacrificar minha saúde mental para ser aceito no meio da sociedade. Isso é muito sério. Isso vai impactar a identidade das pessoas, ou na identidade das pessoas. Estamos juntos? Aí, nossa griot, ela traz uma situação muito interessante, a Sueli Carneiro. Como negra, não quero mais ser objeto de estudo. Eu não quero mais que o meu corpo seja estudado no laboratório de medicina. A maioria de vocês estudaram, fizeram autópsia, estudaram anatomia em cima de um corpo preto. Vocês sabiam disso? Então ela falou: não, como negra, não quero mais ser objeto de estudo, e sim um sujeito da pesquisa. É disso um pouco que a gente está fazendo. A gente precisa desse protagonismo, a gente precisa estar à frente. Possíveis caminhos, estou terminando. A gente precisa que essa política seja operacionalizada como uma abordagem, uma estratégia para o atendimento adequado e integral desta população, garantindo como isso autonomia, cidadania e vida digna. Isso faz toda a diferença. Eu me senti cidadão no na minha nação. Né? Esse cartão de nacionalidade, conhecido como cidadania, é extremamente importante. É isso que você nunca vai ter nos Estados Unidos, nunca vai ter no Japão, que você precisa ter nascido lá, né? Ou ser filho de alguém para ter cidadania. E a cidadania é para além do voto. A cidadania é você encontrar o seu espaço dentro da sua nação, do seu país, ser reconhecido, ser aceito. Esse é o ponto. Ser aceito. Você é quieto aqui, né? É também um tema incomoda, né? Mesmo, é verdade. A implementação como um vetor de transformação da percepção e das práticas no interior do sistema de saúde. Não sei se vocês sabem, todas as técnicas ginecológicas que a gente tem hoje foi feito no corpo negro da mulher negra sem anestesia. Até hoje tem isso, né? Menos anestesia, menos remédio de dor para o negro, porque o negro sustenta ou tem mais condições de encarar a dor, né? O liminar de dor. Até hoje isso. Até hoje. Isso está lá atrás. Isso é reflexo desse racismo estrutural da nossa sociedade. Vocês sabiam que bebês pretos têm mais possibilidade de morrer se o obstetra for branco por falta de cuidados? Isso é implicância minha? Não, está no artigo.
conceber isso? Se o bebê, uma mãe preta, tiver a possibilidade de ter teu filho com obstetra branco. Esse bebê tem 50% de distância de morrer só pelo fato do obstetra ser branco. Caminhos, né? Existe um comitê técnico da saúde da população negra, foi inaugurado em 2014, ele ficou 20 anos parado. Com a nova ministra Anísia Trindade, ela assumiu o compromisso de voltar a fomentar esse comitê técnico, e realmente já começou nessa nova gestão da Anísia. Elaboração do quarto plano operativo da saúde da população negra. E uma coisa muito legal que foi assinado no final do ano passado, no Conselho Nacional de Saúde, foi a Resolução 750, Ivani, que considera os terreiros, barracões e casas de religiões africanas como complementares do SUS. É claro que essa gente já cuida da saúde do seu povo há muito tempo. E aí de muita gente preta se não fossem os barracões, se não fossem os terreiros, né? Que levam para lá médicos, psicólogos, e, para além disso, trata da saúde dessas pessoas com modos mais naturais, mais tradicionais. Exemplo, a fitoterapia, né? O chazinho da vovó é fitoterapia. O banho de erva, o ebó, que funciona bastante, que trabalha no campo energético das pessoas. Reiki e ebó, para mim, é a mesma coisa. Trabalha a questão energética da pessoa. Funciona? Claro que sim. Então, esse aqui eu transformei num projeto, Ivani, e a gente já está levando palestra de saúde, falando da população para dentro dos terreiros, tá? E é muito legal, né, Ana Paula? Quando a gente chega e fala de prevenção de câncer, fala de prevenção de hipertensão, de diabetes e tal, no final tem sempre uma pessoa querendo falar com a gente, passando por aquele problema. Ó, eu estou aqui com. Eu sangro pela vagina há 10 anos. Será que é câncer? Eu tenho um sangramento vaginal há 15 anos. Será que é câncer? Porque essas pessoas não têm acesso. Essas pessoas moram longe. Essas pessoas não têm informação. A gente tem que ir até elas. Então, o que que a gente faz? A gente faz isso, a gente vai para os terreiros. A gente precisa entender o aquilombamento como prática de saúde e ter sua integridade considerada durante todo e qualquer tipo de tratamento. É um artigo nosso também, né? A gente precisa mais se aquilombar. A gente precisa mais, quem é preto aqui, assumir essa identidade e cobrar mais. Tá? A gente precisa encarar essa gente. A gente precisa peitar esses caras. É isso que eu tenho feito. Aí a gente vai para os terreiros. Isso é um terreiro de Umbanda, Umbanda Molocô, lá em Mesquita. A gente ficou lá um ano, a gente começa falando de filosofia africana, até chegar na saúde, né? Um curso de saúde. Esse é outro terreiro lá em Sepitiba, não é? Santa Cruz, da Mãe Viviane. Esse terreiro é interessante. Num espaço tem o barracão de Umbanda e no outro espaço tem o barracão de Candomblé. Muito interessante. Eu não quero saber da religião das pessoas, eu quero saber que ali tem pessoas que merecem ser escutadas, que merecem ter acesso, que merecem ser esclarecidas. Então, eu vejo essas pessoas como pessoas normais, comuns, que merecem a nossa atenção, que têm acesso, que deverá ter acesso ao sistema de saúde. Essa é uma artista preta, quem quiser acompanhar, ela vai fazer uma exposição semana que vem na Faetec Cidade de Deus, sobre a obra dela. É a Íris. Então, minha negritude, eu abraço. Acho que era só isso. Meu contato para quem quiser dialogar, trocar alguma coisa. E obrigado. Muito obrigada, Hernani. Muito obrigada. Agora eu convido a Cecília para dar continuidade. Bom, eu vou começar exatamente de onde, né, o Hernani parou.
E eu já vou dizer algo que pode ser talvez polêmico, mas enfim, eu acho que cabe para que a gente possa pensar algumas questões. Eu, pessoalmente, né, e obviamente estou falando como profissional de saúde, mas como uma mulher preta que eu sou, vocês estão todos vendo, né? Eu acho um extremo contrassenso que num país onde somos 54, 56, os dados variam, né? E aí, mas com certeza acima de 54% da população brasileira, que a gente precise ter uma política nacional de saúde da população negra. Isso, para mim, assim, já denota exatamente do que a gente está falando. Por quê? Quando a gente fala de saúde da população brasileira, querendo ou não, nós estamos falando de saúde da população negra, haja vista que somos oficialmente mais de 50% da população. Sabendo que esses números estão subnotificados, né? A gente sabe que num país com o histórico que nós temos, talvez você já tenha escutado, né? A gente não nasce negro, a gente se torna negro, né? E você deve estar pensando, mas que história é essa, gente? Que a gente não nasce negro, a gente se torna negro. Porque ser negro não é uma questão de pele somente, de cor de pele, né? Nós nascemos com uma determinada cor de pele. Mas o que isso significa na história de cada um de nós e como cada um de nós significa isso, depende muito. Eu, né, tenho uma galera aqui mais nova, talvez não tenha vivido isso, mas, né, a gente vai ficando mais antigo, a gente estava falando ali agora, né, a gente vai relembrando algumas questões. Não se dizia, por exemplo, que uma criança, uma pessoa era negra, né? A gente chamava de quê? Moreninho, bombonzinho, feijãozinho, mulatinho, enfim. E aí vai por aí afora várias e várias terminologias, mas não se dizia que uma pessoa era negra. Isso não é à toa, né? Isso tem uma construção histórica do porquê essa dificuldade de se falar sobre negritude. Porque negro é um conceito sociologicamente criado quando a gente está falando de raça, né? Quando a gente fala de racismo, a gente tem que entender do que a gente está falando. A gente está falando de um conceito de raça que foi criado. Esse conceito não é natural, porque, bom, estamos no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, né? E se vocês não escutaram ou se não disseram, eu acredito que ainda vão escutar, né? Talvez até repitam isso, porque biologicamente está correto, né? Dizer que mais não existe raça, somos todos raça humana. Por que que precisamos falar em raça negra? Por que que precisamos ter um mês da consciência negra, já que somos todos raça humana? Do ponto de vista biológico, está corretíssimo, somos mesmo, todos formamos uma única raça, a raça humana. Entretanto, do ponto de vista sociológico, né, isso não é real. Existe uma imensa divisão e muitas formas diferentes de significar o mundo, de estar no mundo, quando a gente está falando de uma pessoa branca, ou melhor, lida como branca, né? Porque a gente está no Brasil, um país extremamente miscigenado, né? E aí a gente precisa também dizer que essa miscigenação não é essa coisa bonita e romantizada, né? Que a gente aprendeu, né, ao longo de muitos anos de dizer que o Brasil é uma democracia racial, porque ela não é, né, uma democracia racial, nós não vivemos numa democracia racial. Então, esse conceito de miscigenação, de sermos um povo misturado, é verdade, nós somos um povo extremamente misturado. Entretanto, a forma como é vivenciada o que nós somos ou como nós somos lidos, né, socialmente é muito diferente, né? Eu sou psicóloga, né, de formação, e eu não sei aqui se tem algum. Tem, né, uma psicóloga aqui, eu não sei se tem outros psicólogos aqui e tal. Se algum de vocês já atenderam, por exemplo, uma mãe aos prantos com uma criança de 6 anos, que essa criança havia se cortado, se mutilado a um ponto que ela queria ver a carne branca dela por baixo da pele preta.
né? Uma criança de 6 anos, que ela não admitia o sofrimento daquela criança, aos 6 anos de idade, era tal que ela se arranhava, ela se cortava toda, né? E é disso que a gente está falando. Então, quando a gente chega ao ponto de precisar ter uma política nacional voltada para a população negra, a gente está falando exatamente disso, que se a gente não tem marcos institucionais, com esses marcos institucionais já é difícil, sem eles, então, é muito mais difícil, né? E antes que alguém diga, ah, mas isso é mimimi, ah, mas vocês estão querendo privilégio, eu realmente gostaria que alguém conseguisse me apontar qual é o privilégio que se tem de ser uma pessoa preta. Eu sei, a gente é bonito pra caramba, mas fora isso, né, quais são os privilégios sociais, né, que a gente tem nesse país? Até 2 anos atrás, né, eu sou gestora, eu sou psicóloga, né, de formação, mas basicamente eu sou gestora. A vida inteira eu sempre fui gestora do SUS e fiquei um tempinho no SUAS, né, que é o Sistema Único da Assistência Social, que a gente brinca que é o primo irmão do SUS, né, o SUAS. E na cidade de Niterói. E enfim, tive alguns cargos lá, e entre eles eu fui justamente a gestora de saúde da população negra do município de Niterói. Implementar essa política aqui era minha responsabilidade, né? E vocês todos são profissionais de saúde aqui, quem ainda não é formado, mas já está estudando, sabe que não se faz política sem dados. Né? Não se faz política pública sem dados. A gente precisa de dados para a gente fazer a política. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei, quando eu assumi o cargo em Niterói, eu falei: cadê os dados referentes à população negra? E não estava pedindo para ninguém inventar roda, não. Eu só queria saber, por exemplo, a saúde da mulher, por exemplo, qual era, né, a divisão entre mulheres negras ou mulheres brancas com a questão das consultas de pré-natal. Cri, 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 cri. Aí eu fui para a saúde da criança. Tá, na saúde da criança, o que a gente tem de dados que falam sobre a questão de ser criança negra, do ser adolescente negro? Cri, 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 cri. Ou seja, não tinha dados. Eu estou falando de Niterói, tá? Eu não estou falando de uma cidade do interior, de um estado do norte, não. Porque também não estou aqui desmerecendo, mas a gente sabe muito bem que existe uma divisão, né, social nesse país, que quanto mais a gente vai subindo, mais difíceis as coisas vão ficando. Eu estou falando de Niterói, que é, né, enfim, o que é que todo mundo conhece, que é a potência na área da saúde, essa questão toda. E você não tem dados sobre saúde da população negra no município de Niterói. Aí eu falei, tá, vou para o censo, né? Vou ver o que tem oficialmente no censo de lá sobre população negra. A gente não tinha, né? A gente não teve o censo aí que deveríamos ter tido aí. Enfim, vocês sabem bem por quê nos últimos anos, né? E aí eu fui olhar os dados mais antigos. E aí eu quero agora que vocês me digam assim, qual é o percentual que vocês acham de pessoas que se autodeclaram negras no município de Niterói? Chuta aí. 10, ou seja, você está dizendo que então 90% se declara branco, é isso? Tá. Mais algum chute aí? Mais alguém quer chutar aí? Não? Então, quando a gente fala de negros, a gente está falando pretos e pardos, né? Oficialmente, quando a gente fala de negro, no Brasil, a gente está falando da soma de pessoas pretas e pessoas pardas. E é uma classificação autodeclarada. O que quer dizer isso, né? As pessoas, seja no serviço de saúde, seja através do censo, é como a pessoa se declara, como ela se enxerga, né? Sendo, enfim, como ela se entende no mundo do ponto de vista racial. Bom, 70% da população de Niterói se autodeclara branca. 70%. E aí eu falei, gente, não é possível. Eu não estou na Suíça, eu não estou na Suécia, eu não estou na Dinamarca, eu não estou em lugar nenhum, eu ando pelo centro de Niterói. Como assim 70% da população de Niterói se declara branca?
né? Então, assim, a gente está falando aí de uma construção, né, que ela é histórica. Ela vem, como o professor Hernani acabou de dizer, ela vem lá do século XV, do século XVI, né? Quando a gente, quando né, os europeus chegam em África, e para quem não sabe, quando a gente está falando em África, eu quero deixar isso bem claro, a gente está falando de um continente com 54 países. A África não é um país, a África é um continente com 54 países, com uma diversidade cultural absurda, com cada país com a sua história, com a sua língua, com as suas tradições, com a sua tecnologia. Para quem não sabe, enfim, estudem, leiam um pouquinho sobre, por exemplo, a questão na época da pandemia, o banho, porque a gente, para a gente só chegam as questões negativas, né? Mas o banho, inclusive, em questões tecnológicas, eu não sei quantos de vocês viram aqui, na Nigéria, eles desenvolveram um robô enfermeiro, porque as pessoas, né, não podiam ter contato direto com a população, e aí então eles conseguiram desenvolver um robô muito interessante. Isso aí está aí nas redes sociais, na internet, é só pesquisar. E, aliás, vou fazer um outro parênteses. Eu vou falando, fazendo parênteses, tá, gente? Mas depois eu volto. Eu juro que eu consigo voltar. Às vezes não, mas na maioria das vezes eu consigo. Isso não deveria ser uma surpresa, né? Eu sei que é, mas não deveria ser quando a gente está falando exatamente do continente africano. Porque, para quem não sabe, a África, né, todo mundo já ouviu falar, mas a África é o berço da humanidade, tá? A África não é só o berço da humanidade. A África é o berço da astronomia, a África é o berço da matemática, a África é o berço da sociologia, a África é o berço da filosofia, a África, ou seja, todas as culturas. A democracia não surgiu na Grécia, tá? Eu sinto muito informar isso para vocês, mas ela não surgiu na Grécia. Todos, literalmente todos os grandes vultos, né, gregos que a gente hoje tem como os pilares, enfim, e os pioneiros de muitas coisas, inclusive da astronomia, da sociologia, da matemática, eles foram estudar em África. Eles passaram por lá, eles estiveram por lá. Então, quando a gente está falando dessa questão, né, de uma construção sociológica do conceito de raça, a gente está falando de um apagamento de tudo isso. A gente está falando de um apagamento dessa história e de pessoas que nasceram num país que diz para elas o tempo inteiro que essas pessoas têm o menor valor, que essas pessoas não são cidadãs plenas do seu conhecimento. Eu não falei que a gente é bonito? Olha isso, gente. Aí chega essas belezas assim, né? A gente até para de falar. E aí é exatamente disso que a gente está falando, de um apagamento histórico. Imagine vocês hoje, tenta fazer só um exercício assim. Se de repente você não soubesse quem é seu pai, quem é sua mãe, aonde você nasceu, quem são seus avós, você simplesmente foi tirado daqui, jogado num outro lugar, onde você perde todas as suas referências. Imagine o que é isso. Parece uma coisa absurda, né? Só que isso foi feito com milhões de pessoas. A gente não está falando de 2, 3, 5 mil, 10 mil, 30 mil. São milhões de pessoas que foram literalmente sequestrados, né, no continente africano, trazidos para cá, para as Américas, principalmente para o Brasil, para os Estados Unidos, e aqui, sem referência alguma, precisaram reconstruir a sua história. Eu não sei quem aqui já ouviu falar na árvore do esquecimento. Né? A árvore do esquecimento era uma árvore simbólica, com todo esse simbolismo, aonde os povos africanos, quando eram sequestrados lá em África, eles precisavam rodear essa árvore para literalmente esquecer da sua história, esquecer das suas origens. Essas pessoas chegavam né, aqui nas Américas. Os que conseguiam chegar, obviamente, porque faziam toda a travessia do Atlântico, né, entre África, né, e Brasil, tem ali o Oceano Atlântico no meio, e essas pessoas, quando chegavam aqui, inclusive os seus nomes, a sua cultura, tudo isso era arrancado deles, e essas pessoas simplesmente tinham que se reconstruir diante desse cenário. É,
eu não sei as pessoas pretas que estão aqui nesse auditório, ou aquelas que se identificam, se entendem como pretas, o que que elas conhecem da sua história, né? A gente geralmente, quando fala com uma pessoa branca, aí a pessoa, porque meu bisavô, meu tataravô, que era não sei o que, comerciante na Europa, e que no tempo da guerra, e que não sei o que veio como imigrante para o Brasil e tal, 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 tal. Você conversa com uma pessoa negra, é raro, não vou dizer que é óbvio que não acontece, normalmente ela sabe mais ou menos ali até os seus bisavós, e dali para trás não conhece mais nada, não. Isso não é à toa. Eu conheço, tudo bem, que eu sou filha temporã de uma filha temporã, então meus avós eram muito idosos quando eu nasci, mas eu conheço mais ou menos até os meus bisavós, que eu sei que ainda foram escravizados no interior do Rio de Janeiro. De lá para trás, eu não sei de mais nada. Conheço mais nada dessa história. Então, quando a gente está falando, vocês podem estar pensando, gente, mas o que que isso tem a ver com meu trabalho aqui no INCA? O que que isso tem a ver quando eu estou enquanto profissional de saúde? Isso tem a ver porque isso tudo que a gente está falando aqui, que o professor Hernani já falou, que eu estou falando, isso não parece, mas quando a gente senta ali, sabe, no nosso consultório, e a gente está diante de uma pessoa que a gente está atendendo, quando essa pessoa é preta, essa história todinha está ali junto com a gente. A gente não está ali isento e falando que, sabe, não tem Freud que dê conta. Eu sou psicóloga, não tem Freud que dê conta do que é ser uma pessoa preta no Brasil. Não tem. Eu posso dizer isso para vocês com toda tranquilidade disso. Não tem Freud, não tem Jung, não tem Reich, não tem nenhum desses teóricos. Eu falo isso, inclusive, pela minha trajetória. Teve uma hora que eu falei, gente, nem eu sei direito quem eu sou, o que que eu estou fazendo, o que que eu estou estudando. E aí a gente se volta para a terra-mãe, né? A gente vai lá para a África, vai estudar filosofia africana, vai estudar psicologia africana. E aí vocês devem estar pensando, ah, tá doida essa mulher, e ela vai querer que a gente agora vá estudar filosofia africana, psicologia africana. Adoraria, mas não, não quero não. Eu quero só que hoje, né, a gente possa pensar sobre essas questões e entender do que a gente está falando. E eu vou fazer uma coisa aqui que normalmente a gente é ensinado quando a gente está fazendo palestra, a gente está falando, que a gente não faz, né, que é dar os exemplos pessoais. Mas eu vou falar, porque eu acho que fica mais claro, até para ilustrar, e eu já estou também terminando, aí alguém me diz aí os horários, porque eu sei que eu tenho 20 minutos, né, e deixar eu vou. Eu falei para vocês, né, que eu sou gestora, né, do SUS, sempre fui, sempre em cargos geralmente de coordenação e tal, essa coisa toda. E, obviamente, as pessoas não estão acostumadas a ver uma pessoa preta num cargo de coordenação. É, o último cargo que eu tinha, né, que eu tive até o final do ano passado, dezembro do ano passado, eu era a coordenadora de saúde mental. O município do Rio ele é dividido em áreas programáticas, né? Eu era a coordenadora da área da 3.3, simplesmente a Grande Madureira, que tem mais de 1 milhão de pessoas, né? E aí, enfim, uma das minhas funções era ir às clínicas de saúde da família para fazer supervisão dos atendimentos em saúde mental, né? O que a gente chama de matriciamento, conversar com os técnicos da atenção básica. E aí, enfim, um dia, eu sempre, né? Há muitos anos que eu uso meu cabelo assim do jeito que ele está. Na verdade, ele estava maior, parecido com o dela, lindo assim, grandão e tal, e às vezes faço trança, enfim, essa coisa toda. E aí eu cheguei na unidade e fui direto para a sala, né, de reunião lá com os médicos, não sei o quê. E aí eu saí. Eu tomo remédio para hipertensão, não à toa, isso aí dava pano para manga para uma outra discussão, por que que a população negra tem uma prevalência maior, isso também é construído historicamente, né? Essa travessia de África para cá não foi à toa, a gente tem algumas, né, passivos até hoje, a hipertensão arterial é uma delas, mas enfim, né, tomo remédio, aí acaba que vai muito ao banheiro. Estava lá no meio da reunião, de licença para sair, fui no banheiro, um corredor comprido igual esse aqui, mais ou menos, lembra? E eu escutei aos gritos, uma pessoa dizer: Ei, ei, você não pode entrar aí, não, você não pode usar esse banheiro, você não pode entrar aí.
pessoa gritando, gritando, até que uma hora eu falei, gente, isso é comigo. Eu olho para trás, tem uma enfermeira, ela parou o atendimento dela, ela deixou a pessoa que ela estava atendendo berrando no meio do corredor, literalmente berrando, que eu não podia usar aquele banheiro. Saí de onde eu estava, voltei, cheguei perto dela, muito baixo, porque nessas horas eu abaixo a minha voz o máximo que eu posso. Eu falei assim: Você está falando comigo? Ela falou: É com você mesmo, você não pode usar aquele banheiro. Eu falei: Eu não posso usar o banheiro. Ela falou: Você não pode usar aquele banheiro é só para funcionários, usuários, é aquele lá que tem que usar. Eu abaixei mais ainda a minha voz, cheguei bem pertinho assim do ouvido dela, falei: Olha só. Você provavelmente não me conhece, porque às vezes que eu venho aqui, não deve ser dia do seu turno, eu sou a coordenadora regional da saúde mental e eu estou aqui para fazer uma supervisão com os médicos dessa unidade de saúde. Eu posso usar o banheiro? Ela me olhou de baixo a cima, falou: Você é coordenadora? Eu falei, eu sou a coordenadora, dá licença que eu vou usar o banheiro. Virei. No que eu virei para usar o banheiro, mas ela não se conformava. E eu só escutava ela lá murmurando, sei lá o que que ela estava falando, que não, né, já estava muito apertada, não dava nem mais tempo para entrei e fui, enfim, fui no banheiro. E essa é uma de muitos dos episódios de racismo que eu passei, né? E aí eu fui até a secretaria, né, Secretaria do Rio de Janeiro, Secretaria de Saúde, na coordenação de saúde mental, e fiz um relato formal do que havia acontecido. Essa foi uma dos muitos episódios que eu já vinha sofrendo de racismo por ir às clínicas fazer supervisão. E aí eu ouvi a frase que foi a definitiva para eu pedir a minha saída, depois de muitos anos do SUS, que foi o seguinte: racismo sempre houve e sempre vai haver. Você precisa aprender a lidar com ele. E aí eu vou dizer uma coisa para as pessoas brancas que estão aqui ou que se identificam como brancas. Eu não admito que uma pessoa branca me diga ou diga para qualquer outra pessoa, como fez o moço essa semana, né? O comentarista lá, o apresentador, para uma pessoa negra, como ela tem que reagir ao racismo. No máximo, o que uma pessoa branca precisa fazer é entender os seus privilégios enquanto brancos, principalmente quando profissionais de saúde, e que quando elas estão sentadas diante de uma pessoa negra, não basta saber de cor e salteado toda a política nacional de saúde da população negra, porque não é isso que está em jogo ali. O que está em jogo ali é uma construção histórica e sociológica de um conceito que foi feito para dizer que determinadas pessoas são pessoas, outras pessoas não são pessoas, não são sequer humanas. E, portanto, se não são humanas, elas não são passíveis de receber os cuidados de saúde que uma pessoa branca recebe. E aí eu sei que vocês estão, porque eu escutei os murmúrios na hora que Hernani falou sobre a questão das crianças negras e que morrem por conta de não serem atendidas por profissionais de saúde. Eu sei que é difícil ouvir isso, eu sei que é muito difícil ouvir isso, mas a gente precisa falar sobre isso. E vocês, pessoas não negras, vocês precisam entender qual é o lugar de vocês. Toda vez que a gente vai dar uma palestra, que a gente vai em algum lugar, é muito comum alguém dizer: Ah, mas então o que que eu posso fazer enquanto pessoa branca para lidar com essa questão do racismo? Ah, mas qual é o meu papel, né? Se a pessoa sabe discriminar, ela também sabe qual é o lugar dela. Não transfiram essa responsabilidade para as pessoas pretas. Essa responsabilidade não é nossa. É isso. Muito obrigada, Cecília. Convido agora o doutor Ivani para dar Parece que eu ouvi continuidade. a Dagó, né? Dagó, parente dela.
Agora uma militante faleceu esse ano, parente dela. Bom, primeiro, eu sempre brinco, né, que fui convocado a estar aqui, né? Sempre é um preto que convoca uma preta, né? E a gente tem que vir. Mas é um prazer estar aqui conhecendo gente nova, né? Dialogar com vocês. Quem precisa ficar meio acuado achando que vai apanhar, né? Tem gente dizendo, "Ih, agora vão bater na gente." Né? Mas é importante entender a sociedade que nós vivemos. Temos uma sociedade. Se as pessoas não entendem a sociedade que nós vivemos, você não vai entender as questões que são colocadas. E cada vez mais elas vão estar colocadas no centro. Né? Como eu não sou da área de saúde, eu sou historiador. Né? Então, fica um diálogo talvez mais tranquilo. Como não sou da psicologia, ela bateu bem, só faltou citar o Fanon, né? Para bater mais na turma, né? Entendeu? Mas eu faria uma pergunta a vocês. Vocês conhecem, quem aqui conhece o Juliano Moreira? Não, os pretos não vale. Aí demais, né? Não conhece o Juliano Moreira. Mas quem conhece a Nilza da Silveira? Todo mundo conhece a Nilza, né? Impressionante. Juliano Moreira é o pai da psiquiatria no Brasil. Que dá o nome àquela colônia, Juliano Moreira. Ele não é um paciente, não. Ele era um psiquiatra. Mas todo mundo conhece a Nilza. Ele foi mais importante que a Nilza Silveira. Isso é o racismo. Correto? Se você estudar a história do Juliano Moreira, que entrou na faculdade de medicina aos 17 anos, 16 anos, na Bahia, é o cara que humaniza o atendimento na psiquiatria, as pessoas não conhecem. Mas a Nise todo mundo conhece. É a comadre, militou comigo, né? No Partidão. Mas é impressionante como você cria referências, né? Brancas importantes e as negras não. Rebouças, que dá nome ao túnel, né? Quase ninguém sabe o que é o Rebouças, né? Deve achar que ele é branco, que é o pai da engenharia brasileira. Entende de que sociedade nós estamos falando? Na época em que a maioria dos brancos eram analfabetos. Eu estou falando de um período da história, né, que muitos brancos eram analfabetos. Uma boa parte, somente dos fazendeiros, dos ricos, tem que mandar o filho para fora. E aí eu aconselho vocês, sugiro a vocês ver Resistência Negra. Alguém já viu aqui? Você não vale. Não viram. Resistência Negra é uma série que está na Globoplay de graça. Vocês não precisam pagar nada para assistir, que conta essa história da política do movimento negro na luta por direitos civis no Brasil. Todo mundo conhece o Luther King, né, o Mandela, mas no Brasil não conhece ninguém. Então podem ver de graça, porque vocês não pagam nada. Vai lá, né, põe um e-mail, não é isso? No e-mail você gera um código e vai assistir de graça, porque o acordo que eu fiz foi que fosse de graça. Ainda doei os meus direitos autorais pela causa, para o movimento negro. Ninguém nada para fazer isso. Mas quem não viu vai ter oportunidade de ver agora no dia 21 de novembro, vai passar na Globo, na TV aberta, o primeiro episódio. Mas é bom conhecer. Quando a gente não conhece, a ignorância é um dos maiores fatores do racismo, da misoginia, da homofobia que tem no Brasil, porque as pessoas não conhecem. Ok? Então, essa é a primeira coisa importante para o meu dialogar com vocês. Segunda questão, quero voltar lá ao século XV, que você levantou, como historiador. Vocês sabiam que tinha uma bula papal do Papa Nicolau para o rei Afonso de Portugal? Vocês ouviram falar sobre isso? Que mandava pegar os saracênios, mandava tomar as terras, torná-los escravos. Vocês sabiam que tinha uma bula papal? Uma bula papal. Estou falando do período que a igreja era poder real, junto com a realeza. Tinha uma bula papal. Foi esta bula papal, né, que serve para escravidão. Uma bula, ou seja, um decreto. Vocês não sabiam disso, ok? Século XV. Tem um outro fator importante entender,
que no século XVI chegou aqui os portugueses, né? Acho que descobriram, né? Mas os caras chegaram aqui. E talvez vocês não saibam que o Código Criminal do Império, se for quem aqui dá aula de direito, estudou isso. O que era o Código Criminal do Império? Ordenações filipinas. O que eram as ordenações filipinas? Justamente um código papal, código da igreja, que punia como crime, inclusive a prática de saúde, a prática das ervas, as práticas de ler carta, de não sei o que e tal. Isso era crime, se pagava com a morte. Ou seja, um dos motivos de ser considerado era justamente o conhecimento desses grupos. Aí entrava não só os africanos, como os indígenas. Ok? Eu estou falando no momento que é o conhecimento das ervas, estou falando justamente no início, né? Da chamada reforma, né? Porque século XVI vem a reforma, né? E é interessante quando você fala da reforma, não é a reforma religiosa, todo mundo só fala como reforma religiosa, né? A reforma protestante. Na verdade, por trás da reforma protestante, você tinha uma reforma política, social, cultural e econômica. Pouca gente fala sobre isso. É o que começa, inclusive, a partir de Lutero, depois o famoso Locke, né? Você começa a ideia do liberalismo, né? A ideia, inclusive, da tábula rasa. Sou graduado em educação, que a educação sabe disso, né? Você vai criar uma forma de dizer que não era só a nobreza que tinha direito à educação. Tábula rasa do Locke vai falar sobre isso. Não, todo mundo nasce de forma igual, cada um é aquilo que se coloca na cabeça de cada um. Vocês entenderem um pouco. Ok? Século XVII eu estou falando já. E é um aspecto no Locke que vai falar do contrato social, que é do serviço social, sabe muito bem o que é isso, né? Um filósofo muito importante, todo mundo lê, vai falar de liberdade, democracia, o Locke. Porque o Locke, uma coisa que não diz que ele era calvinista. E além de calvinista, ele era também maçom. Vocês não entenderam como é que essas coisas são construídas. E ele vai fazer um tratado sobre tolerância. Só não fala uma coisa do Locke. Ninguém fala. Era traficante de escravo. Ele vivia do tráfico negreiro. Então, ele está falando de humanidade, democracia, não para os africanos, nem tampouco para os asiáticos, nem para os indígenas. Para entender essa noção de o que é humanidade. Todo mundo é humano. Como é que isso é construído? Falei de Locke. Vou entrar mais adiante, ali no século XVIII, e vou achar dois caras interessantes. Por que eu falei do Locke? Porque o Locke, as ideias dele é a ideia justamente que até hoje, né? Fundamento o quê? A democracia americana. Porque ele vai justamente falar da laicidade do Estado e tal, né? Tem força nos Estados Unidos até hoje, as ideias do Locke. Muito lido no direito, no serviço social, na pedagogia, como filósofo. E aí eu vou falar de dois iluministas, que também é importante ser observado. Um é o Hegel, todo mundo lê, né? Que é o cara que traz a ideia da universalidade, tem uma influência forte na teologia, que esquecem que ele estudou para padre luterano. O pessoal esquece disso. Embora o povo protestante não gosta dele por causa da relação dele com Marx, que é o cara da dialética. Né? Mas é importante observar. O Hegel, que vai dizer que na África não tinha história, não tinha humanidade, não tinha Deus e não eram humanos. Ele diz isso escrito. Quem foi meu aluno já leu o texto dele, que ele fala isso num texto, num livro, chamado Lições da História Universal, e vai dizer que a Europa é superior. Por que é importante entender essa construção? Né? Ele vai dizer que a Europa era superior por razões geográficas, né? E que a África não, e muito menos a América, até a turma aqui é da América,
época não tinha branco aqui, né? Tinham poucos brancos, né? Portugueses só. Ele vai dizer sobre isso. A superioridade. E o Locke, além do Hegel, Hegel não era escravocrata, não era, mas tem um outro cara muito importante, né? Que é o cara que vai fazer o tratado sobre tolerância, que vai ser um dos grandes caras da Revolução Francesa, né? Revolução Francesa. E por que eu vou dizer isso? Que também era maçom e, ao mesmo tempo, também era escravocrata, vivia de escravo, da escravidão, né? Todo mundo fala muito nele, estou nome dele, mas vou lembrar daqui a pouco. Todo mundo fala muito nele. Por que eu estou dizendo isso? Estou falando de um período onde viver da escravidão era uma coisa normal e natural, não eram pessoas humanas. E por que eu falei sobre esses pensadores, né, do iluminismo? Isso vai ter impacto no Brasil, porque quem traz a ideia iluminista para o Brasil é a maçonaria. A maçonaria que traz a ideia iluminista para o Brasil. Que até então você tem no Brasil a Igreja Católica e o rei. A igreja era o Estado, ok? E não tem essa ideia de todos são iguais. Isso é uma ideia republicana. Uma ideia muito republicana. E por que é importante entender isso? Quer entender a construção do Brasil. Um país viveu mais de 350 anos de escravidão, e aonde vamos entrar ali no século XIX, onde as ideias republicanas passam a ganhar força, vai ter a primeira impulso das ideias republicanas justamente na Constituição de 1827, primeira Constituição do Império, que a igreja vai de novo afirmar que a igreja era oficial, ou era a, igreja, ou a religião católica, ok? Os outros não eram, só podiam ter culto em casa, ok? E já no Código Criminal de 1830, de novo, você vai trazer no código o espírito de que as práticas de saúde, as práticas espirituais e culturais dos africanos é criminalizada além da capoeiragem para essa questão cultural. É disso que eu estou falando. As práticas eram criminalizadas. Você, 88, tem a abolição que não houve, né? Mas todo mundo acha que houve. Então, o pessoal até que falou agora, né? Ah, os caras não lembram da Princesa Isabel, gosta desse negócio aí do movimento negro. A Princesa Isabel é aquela maravilhosa para ele, né? Então, isso é importante observar e você vai ver que logo após do golpe da República, a República foi um golpe, você, um ano antes da Constituição, você nasce o quê? O Código Criminal, onde as práticas de saúde, as práticas espirituais, culturais e sociais desse povo é criminalizado. Por que seria? Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou falando sobre isso? Porque há um acordo muito claro, no caso do Gobineau, que era eugenista, né? Um acordo entre a área, os médicos que estudaram na França ou na Inglaterra, né? Com os juristas, que vai tornar na Constituição, não, no Código Criminal, criminalizar essas práticas. O que está em disputa? Justamente a visão de saúde. Essa visão cartesiana que nós conhecemos até hoje. Então, aquelas práticas, né, da vovó, né, porque você tem muito herbalista no período, muitos presos, né, na rua, quem estudou isso nessa área de saúde sabe disso, né? Tinham sangria, né? Lembra que fazia sangria, não sei o que e tal, essa é a prática dos africanos, dos negros. Né? Não, não, os barbeiros, uma série de coisas. Então, você vai ver o seguinte, essas práticas, esses saberes, para que se implantar essa saúde que nós conhecemos, elas têm que ser criminalizadas, elas têm que ser do mal. Aí a igreja também torna do mal, já tornava antes. Eu até achei engraçado que hoje está todo mundo dizendo, né, que ontem na redação estava sobre a tradição africana e tal. Eu falei, e a turma evangélica está lascada, né? Aprendeu que é do demônio, como é que vai fazer a redação? Vai ser todo mundo reprovado. Entende a construção que eu estou dizendo? Que é isso? Então, esse é um ponto importante de se entender. Porque que você
discrimina, porque você torna menor, torna coisa do mal e tal. E por que que eu falei, inclusive, do Hegel? Porque a partir da ideia do Hegel, de que a África não tinha humanidade, não tinha Deus, não tinha nada, que isso tem uma influência na teologia. Que Hegel que traz a ideia da universalidade. Ser para todo mundo, né? Porque a gente é irmão, né? Você discrimina o outro e acha que chama de irmão, né? Assim? Entendeu? Você acha que é igual. Não é igual. E por que que eu digo isso? Porque é a partir do Hegel que tem uma influência muito importante, vocês entenderem a questão, inclusive, religiosa, que hoje é um grande problema na saúde pública, que ninguém. Essa questão religiosa, saúde mental principalmente, que tem gente doente, não está no gibi, é que ele, ao dizer isso, isso vira uma coisa importante para a Bíblia. O que quer ver? Onde era o Jardim do Éden? Vocês sabem onde era o Jardim do Éden? Quem sabe aí, levanta a mão que eu vou dar um doce. Ó, tem um dinheiro aqui para dar para quem dizer. Ninguém arrisca, né? Porque o Jardim do Éden, justamente quando a partir da hermenêutica, eu gosto de falar da hermenêutica, né? Hermenêutica, que o pastor, o padre faz, não faz a hermenêutica? Da hermenêutica. E hermenêutica vem de Hermes, que era o deus da palavra. O povo acha que ele era grego, não era, ele era egípcio. Vem do egípcio, né? Do Egito. A hermenêutica, quando o pastor fala do Éden, parece que ele está falando com o Éden lá em cima, né? É o criador aborrecido lá com Adão e com a Eva, né? Aí mandou para onde? Parece que veio aqui para baixo. Mas se vocês forem na Bíblia de Gênesis 2, lá diz onde é o Jardim do Éden. Gênesis 2. Olha que eu sou candomblessista, hein? Mas sei que está lá. Lá diz, o Éden era um lugar que tinha um grande rio que virava quatro. Primeiro era o Pisson, o segundo é o João, depois é o Tigres e o Eufrates. Está lá escrito. Todo mundo sabe onde é o Tigres e o Eufrates, né? Porque para falar do Ocidente, tu fala do Tigres e do Eufrates, né? Que é onde o sujeito atravessou, né? Mas o Pisson e João não. Aí diz assim, é um rio fóssil. Mentira que é o rio, aquele rio Nilo, até hoje. Mas por que essa compreensão é importante? Porque você não vai admitir que o Pisson e o João estão nas terras Cuxi. Que seriam as terras Cuxi? Sudão, Etiópia e Egito. Existe até hoje lá. O Éden não era ali em cima, não. Era lá. Então você vai ter que admitir que o berço da humanidade é ali naquele lugar. É o paraíso. Tem que estar achando que vai lá para o céu no paraíso. O paraíso é lá. Deu para entender a construção como ela se dá? E aí você puxa e inventa o primeiro hebreu, que é aquele que atravessou o rio, que é o Abraão, que era Cuxi. Estou explicando para vocês como é que a construção ela é feita. De você achar que lá tudo é ruim, lá não tem nada, lá não sei o quê, e a partir daqui que o negócio é bom. Isso está na cabeça da gente até hoje. Por isso que a Grécia vira um ponto importante, né? Vira um ponto importante, porque a partir dos filósofos gregos que Alexandre o Grande, que foi aluno do Aristóteles, né, dissemina no reino as ideias do Aristóteles, que não é mole o Aristóteles, né? Que tem influência na concepção religiosa, na concepção ocidental. Estamos falando da construção do Ocidente. Por isso você acha que elas são superiores. Porque uma coisa que ele falou e que ela disse, não fala do Quiné, onde todos, Sócrates e companhia, estudou no Quiné. Todos estudaram no Quiné. Pitágoras, essa galera toda, matemática e tal. Que é o que se chama hoje de Egito. Negro. Então, você constrói uma superioridade. É disso que nós estamos falando. E de uma construção na sociedade brasileira de discriminação de... Aqui o Brasil é interessante, né? Porque aqui não teve o racismo em lei, né? Está na subjetividade. Por isso que é difícil tratar do racismo. Porque as pessoas, ninguém é racista, tu já viu? Mas quando a turma aqui vem na Zona Sul, né? Ou mesmo na Tijuca, né? De noite, já viu como é que é? Aí vem um pretinho do lado de lá, tu muda logo de calçada. Não é racista, mas porque no subconsciente aquilo ali é perigo. Porque os meios de comunicação o tempo todo martela que aquilo é perigo.
Aí tu pode encontrar, e lá o professor Ivania, já troquei de caçada. É disso que eles estão falando. Isso é reproduzido nas instituições cartesianas, principalmente como academia. E uma questão central que mexe com a saúde é que o cara lá inventou logo, né, que penso logo existo, né? Teve um cara que falou penso logo existo. Todos nós estudamos parte disso, né? Já viu? Né? O outro que eu ia falar era o Voltaire. Voltaire, que era traficante de escravo. Mas o outro que penso logo existo, né? E depois vai o método. Todos nós aqui estudamos método. Não é assim? A gente estuda método. Ok? Que o Locke vai, aperfeiçoa mais um pouquinho, o Hegel vai um pouco, que vem do Voltaire. Voltaire não, do Descartes. Então, penso logo existo. Então, você separa, né, a razão, uma coisa fundamental, e o corpo vira a fonte do pecado para os religiosos. Fonte do pecado. Para os africanos não existe isso. Por isso que a prática de cuidar da saúde nos candomblés são diferentes. Né? Aquela portaria que você mostrou ali do SUS, reconhecer as casas, é o contrário. SUS de pobre era casa de santo, não tinha nem SUS. Meu compadre Aroca, que militou comigo, não tinha SUS. SUS era casa de pobre. Qualquer pessoa de periferia, de comunidade, sabia, né? Quando tinha febre, o que tinha que fazer, né? Tinha médico para todo mundo. Tu ia na rezadeira, não é na rezadeira? Quando nascia, como é que era? Era parteira. Não era parteira? Não é parteira? Dizia? Tá ruim, vai lá tomar um chazinho, né? Até dentista que não tinha, como é que era? Vai lá e marra o barbante e puxa. Ou não é? Os mais jovens não viu isso, né? Mas os mais velhos ouviu isso da vovó. Não já ouviu de alguém? Então, o que eu estou chamando de atenção é a saúde ela é implantada, essa saúde cartesiana científica, justamente apagando essas sabedorias. É isso que está sendo, mesmo da questão dos indígenas. Essa é a questão central que tem a ver com a questão do racismo. Quem tem lugar de poder? A academia no século XVIII, XIX, vira um lugar de poder. A ciência passa a ser a última palavra. E tem muita confusão para tratar disso. Porque, para nós, para nossas práticas, não é só o corpo, né? Não é só o corpo. Não é à toa que a gente tem que fazer ebó, né? Eu estava brincando comigo, não, por cada que eu faço ebó. Né? Eu tive Covid, mas fui lúcido. Fiquei 13 dias no CTI lúcido, ninguém entendia nada, porque o ebó comia, né? A Nigéria, rapaziada, lá firme, firme, para que eu ficasse inteiro. Saí. A África é a mesma coisa, quando se falou aqui, do conhecimento que existe lá. Porque todo mundo percebeu o seguinte, era que a questão era baixa imunidade, não era assim que falava? Baixou a carga viral, não é isso? Então, o que os caras faziam na África, na Nigéria, muitos deles faziam? Sobe. E você sabia que o alho é bom pra caramba? Para ajudar a subir? Não, aqui porque a gente tem um hábito alimentar diferente. Mas na África, o índice de pessoas contaminadas e que morreram por Covid é muito menor do que no Ocidente. Isso não se fala em lugar nenhum. Porque a prática de saúde lá não é uma prática só cartesiana. Lá tem os chamados médicos tradicionais, que é igualzinho os sacerdotes, Pai de Santo aqui. Então, entender o que, que nós estamos falando, nós não estamos falando de superioridade de ninguém. A gente não está dizendo que ser branco é ruim e ser preto é maravilhoso. Nós estamos falando que há saberes diferentes que têm que ser trocados, mas os saberes ocidental eurocênico que se ensina no Brasil, ele é extremamente racista e preconceituoso. Por isso tem todos esses problemas colocados na área da saúde. De achar que a mulher preta é mais forte, não precisa dar anestesia. Entende o que eu estou falando? Se eu cuido daquele meu semelhante. É disso que nós estamos falando. Isso é reproduzido pelas instituições. Se elas são criadas de forma ocidental, dirigidas por pessoas brancas, não quer dizer que as brancas são maldosas. Você vai ter também brancos legais. Eu não sou dessa de generalizar, que eu não tenho mais idade para isso, né? Eu quero ser sensível. Vocês vai ficar do nosso lado, né? Da nossa agenda. Vocês botam vocês contrário. O contrário é pior. Né? Mas isso é verdade, porque você aprende isso na escola. Quem aprendeu a história da África aqui na escola? Quem? Né? Você começa olhando o Ocidente, né? As conquistas romanas, não sei o quê, a Grécia, não é assim? O Egito parece que ele está no alto, já viu?
que tem a ver com a ideia do Hegel, que o Hegel dizia que o Egito era tão interessante que não tinha nem devia estar lá. Isso é do Hegel. Parece que ele está em cima de todo mundo. Ele não está no continente africano. É disso que nós estamos falando. Das construções que são feitas desde pequeno, que faz com que as pessoas brancas se sintam superior sem dizer para elas que tem que ser, e as pessoas negras, né, com baixa estima, que é do mal, que é ruim, que a cor não ajuda, né? Eu lembro que eu tinha um dia que dizia assim, olha, estuda que a cor não ajuda. Eu não dizia o racismo, não, a cor não ajuda. Antigamente era assim, né? A cor não ajudava, a cor não ajudava. É disso que nós estamos falando. Então ninguém fica preocupado de achar que nós vamos criar aqui um duelo, né, de quem é do bom e do ruim, porque por serem seres humanos, por serem formados nessa ideia racista, é natural que tem pessoas negras que reproduzem esses valores. Natural, foi criado assim, né? Se afasta, né? Aí o jogador, como foi dito aqui, quer casaca branca, achando que fica melhor, mas coitado, se ferram também, né? Que a coisa não melhora. E só ter dinheiro não resolve, é o Vinícius Júnior. Garoto jovem, milionário, e o pau canta em cima dele. Olha o Robinho. Errou, tá futricado, porque nós não podemos errar, né? E se errar, parece que já estava, né? Como diz o pessoal, quando não faz na entrada, faz na saída, né? Assim que o racismo diz. Ou não, eu virei doutor na universidade, já viu, né? Professor na UFRJ. Não posso nem errar, que se eu errar, eu tô lascado. Com 70, então com 70, hein? Tem que ficar firme ali ó, no negócio. Porque senão, estamos esperando qual dia que ele erra, né? Que um dia vai errar. É disso que nós estamos dizendo. Então, isso tem reprodução nessa instituição. É disso que as pessoas estão falando. Não se trata só de falar de você como indivíduo, que é uma coisa quando o indivíduo é racista mesmo, né? Aí não tem jeito. Tem uns que são mesmo, né? Tanto que quando eu sou da turma que lutou pela cota, né? Aí a cota disse: não, Ivani, a cota vai trazer um problema racial para dentro das universidades. Porque os porque diziam que nós íamos para lá ser agressivo. Foi o contrário. Porque, como a universidade é lugar de classe média branca, que ia para os cursinhos só aprender a fazer a fórmula para passar, né? Quando os negros entraram, criou a confusão. Porque há pessoas brancas nesse país, por incrível que pareça, que nunca estudou com uma pessoa negra na escola. Olha que a democracia é racial. Aqui não é nem a África do Sul, nem a segregação dos Estados Unidos. Nunca estudou. Se tu perguntar quantos colegas tu levou na sua festa, lá, na sua casa, tem gente que nunca levou. A não ser. Não, tinha lá a empregada, né? O fulaninho da empregada, né? Que às vezes quer levar os brinquedinhos para outro brincar na praia, né? Mas nunca conviveram. Nunca conviveram. Nem no ensino fundamental, nem no médio. É impressionante. Como uma democracia racial, as pessoas nunca conviveram. E acho que isso é natural. Porque acha que o outro é que não. É disso que está se. É tão naturalizado o racismo no Brasil que você coloca a culpa no indivíduo e não na estrutura social. Então, o que eles estão falando aqui antes de mim, por isso até foi bom eu falar por último, né? Para vocês entenderem isso. Não se trata de uma acusação individual. Se trata de entender que você tem uma estrutura que reproduz esses valores e que as pessoas os reproduzem. O chefe, né? Ou na relação tipo isso, vê uma chefe preta e não sabe para onde vai, que eu logo suspendia, viu? Mas é logo fazer autoridade, não está suspensa. Entende? Porque respeita assim. O povo respeita assim, rapaz. Os pretos não gostam de fazer autoridade, não. Eu gosto de fazer valer autoridade. É, comigo não tem gracinha, não, que eu faço valer autoridade. Porque se ela existe, eu estudei tanto, né? Aluno meu, se fizer graça, já era. Entende? Porque eu trato bem. Né? E é engraçado que, às vezes, os brancos, mesmo numa condição inferior, ele fala com o cara numa condição superior como se ele fosse superior ao cara. E tem gente nossa que aceita. Né? Na universidade é muito comum, né? O cara fala comigo como se eu fosse o porteiro, né? Aí o professor branco, ele trata como se fosse o pega-deus do negócio. O cara é tão doutor quanto eu. É o pega-deus, pega-deus. Entende o que eu estou dizendo? O que está se discutindo aqui? O que está aqui é sensibilizando vocês a entenderem que essa população que vem até aqui, negra, tem que ser tratada de forma com respeito. É disso que está se falando. Com respeito.
eu volto a dizer para vocês, já sou um senhor de idade, né? Militei muito, 50 anos que eu sou militante, firme, ali no quem me conhece sabe, né? Mas eu tenho uma visão de que nós temos que sensibilizar as pessoas que dizem que não são racistas a ser antirracista. Digo numa coisa bonita, né? Vocês viram, quem leu o Globo ontem aí? O Globo tem uma matéria interessante sobre uma escola antirracista que vai ter ali em Vila Isabel. Já viram a escola? A Maria Filipa. A diretora é minha filha. É, a diretora vai ser minha filha. Você imagina? Aí a minha outra filha passou agora no mestrado, lá não sei aonde. Essa que é a diretora deve ir para o doutorado lá na UERJ. O outro está acabando o mestrado. Gente, sou filho de uma prostituta, criada aqui, ó, na Praça 11. Fui aluno do SEI da FUNABEM, virei doutor na universidade, você imagina? Eu podia dizer que não tinha nada disso, né? Mas todo negro que crescer, tiver espaço e achar que ele é o maioral, ele está ferrado, porque a estrutura vai lembrar ele que ele não é isso. É disso que nós estamos dizendo. Essa estrutura é terrível e nós temos que modificá-la. Então, sensibilizar vocês, os não negros, porque é muito engraçado, porque aqui, quando eu falo os não negros, então, porque tem gente que acha que é branco, né? Mas só quando viaja para a Europa e para os Estados Unidos que vê que não é branco, né? Que pega o passaporte, chega lá, fila do outro. Não tem a fila do outro? Quando chega lá, tu tá na fila do outro, né? Ou não é assim? Eu chego nos Estados Unidos, é latino. Ou não é? Eu vejo, pô, Ivan, fui discriminado lá do aeroporto. Quando vai para Londres, toma uma geral caprichada. Entendeu? Porque é brasileiro, mostrou o passaporte brasileiro. Ou não é? Entende o que eu estou falando? Então, se você que lá é discriminado e acha que aqui é superior, você tem que entender que a gente tem que mudar essa estrutura de pensamento. Então é isso que, na verdade, o pessoal quer sensibilizar aqui para tratar da população da saúde negra. Se nós não mudarmos isso, não muda a violência. Observa a violência como está cada vez mais crescendo. Essa forma como o governo trata a violência é burra. Achar que só aumentar agora o drone, botar o não sei o que lá, porque os caras já também sabem lidar lá, já viu? Quando o cara atirou na Avenida Brasil, tu viu o que aconteceu, né? O cara não tem nada a perder, né? Vai me matar, então eu logo arrumo uma confusão. Aí põe o governo de 4, né? Entende? Se tivesse mais saúde, educação, saúde pública de qualidade, porque a grande questão do Brasil é que essa população nunca foi tratada como cidadã. É disso que nós estamos falando, que a república é golpe. Tanto que o grande problema do Brasil é isso, né? Que você tenta botar a turma toda, né? Criou o Estado republicano e está tentando botar o povo dentro do Estado republicano. Né? E não consegue. A República não foi uma revolução, que aí mudou as estruturas, não foi nada disso, manteve o valor das elites. E os acordos todos são nessa direção. E dois exemplos para vocês, quando vocês entendem que essa população é cidadã, eu vou dar duas experiências interessantes que eu vivi. Gosto de falar um pouco das minhas experiências, que elas ajudam um pouco melhor, né? Uma vez eu estava, nos anos 2000, eu tinha lutado pelas mães de Jacari e pela chacina da Candelária e de Vigário Geral. Eu estava ameaçado de morte. Aí eu viajo para a Suécia, a convite da Anistia. Vou falar na Suécia, na universidade e tal, encontrar a esposa do Olavo Palme, viúva, né, que ele tinha sido assassinado, todo mundo. Aí eu vou numa escola de ensino fundamental. Aí eu conto a história, não sei o que e tal, papapá, papá. Aí um menino de 11 anos disse para mim assim, o que que meu embaixador faz para preservar a sua vida? Eu nada. Ele faz o quê? Faz nada. O garoto ficou quieto. Voltei ao Brasil, 6 meses depois, eu recebo um telefonema do consulado da Escandinávia, que o cônsul queria almoçar comigo. Aí o cônsul disse para mim assim, no almoço, eu sou obrigado uma vez por mês a almoçar com o senhor, para saber se o senhor está vivo, para garantir a vida do senhor. Você sabe por quê? Porque na Suécia, quando é outono, todo mundo tem que voltar à Suécia, seja de onde estiver, e tem que colher o feno por causa do inverno. Aquele embaixador é da cidade daquele menino. E aí o menino vai e indaga o embaixador, porque na Suécia o cidadão está acima do Estado. Entende? Ele foi obrigado a atender o pedido do menino. Porque ele é um funcionário para servir. O Brasil é assim?
Eu acho que não. Os meninos chegam aqui para ser atendido, parece que são tratados, parece, não é? Ou não é isso? Não é? Um desrespeito enorme. É disso que a gente está falando. Outra experiência. Eu fui candidato a vice-prefeito em 96. Chico Alencar, o prefeito, era o vice. Machado era Rastafari na época. Na época era Rasta. Né? Era Rasta. Imagina um candidato Rastafari. Como é que era? Engraçado, né? Eu, Chico Alencar, pelo PT. Aí o consulado americano me chama para uma visita chamada de Costa a Costa nos Estados Unidos, né? Aí quando eu chego em Los Angeles, rapaz, né? No negócio lá do filme e tal, no aeroporto de Los Angeles, no aeroporto. Mas não era na porta do aeroporto, não, era lá na porta do avião. Porta do avião, tu vai entrar pro avião. Tinha uma rapaziada com um casacão enorme, pedindo pra caramba, com aquele caneco pedindo esmola. Pá, 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 pá. Aí sabe o que ele dizia do alto-falante? Senhores, o senhor tem um pouco de paciência. Eles ganharam uma ação na Suprema Corte pelo direito de liberdade de expressão. Ele não podia botar para fora. Ou seja, o cara é bem um mendigo, ele era cidadão. Entende? Isso acontece no Brasil? As pessoas parecem que perdem a condição de ser cidadão. E é isso que nós estamos falando. Ok? Então, entender o racismo brasileiro é entender o racismo como uma coisa que é um mal para a sociedade brasileira, não é só para os negros, para os brancos. Quero nem falar da praia no final do verão, né? A confusão da praia, que tem que cercar para o pessoal do subúrbio não ir, não sei o que. Parece que a praia é só da turma da Zona Sul, né? A praia é de todo mundo, que eu saiba. O racismo funciona assim. Entende? Então, o que eles falaram tem a ver justamente com isso. Então, o meu papel de fazer uma fala mais no sentido, vocês entenderem como é que isso é construído na sociedade brasileira, e o efeito é do indivíduo. Aí, como nós já conseguimos que racismo é crime, né? Eu vou até falar agora para os oficiais da aeronáutica, estou chique, hein? Justamente sobre isso, que lá está tendo tanto problema, que o major me está pedindo para mim lá dar uma palestra para os caras. E diz assim, ó, só fala que é crime, porque o negócio está feio. Que hoje você tem uma massa crítica negra que você não tinha antes. O produto da cota gerou isso. Gerou uma galera mais bem formada. Então não aceita certos abusos. Então isso é que está os conflitos, né, sendo estabelecidos. Eu espero que quando fizer aqui o comitê antirracista, né, do Hemorrio, esteja negros e brancos de mãos dadas lutando contra o racismo. Achei um abraço para todos vocês. Muito obrigada, doutora Ivani.